Quando olhamos para o nosso passado recente, no auge da pandemia de Covid-19, vimos o Estado que deveria proteger a população cometendo crimes contra a saúde pública. Há alguma responsabilização dos agentes e instituições que lutaram contra as medidas sanitárias? O governo federal, na figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, e com seus ministérios, especialmente o Ministério da Saúde, não deveriam estar sendo julgados por atentar contra a saúde pública em uma crise sanitária? Será que ainda veremos a justiça acontecer no nosso país? Será mesmo? Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou cientista, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta Ciência. Pela introdução, você ouvinte já deve ter entendido, né, já tá entendendo, que o episódio dessa semana talvez tenha relação com o episódio da semana passada, né? Pois neste episódio vamos falar de um estudo conduzido pelo CPDIS, o Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP, em parceria com a Conectas Direitos Humanos. Nesse estudo foram analisados processos de responsabilização criminal por crimes relativos à pandemia e foi constatado que a Procuradoria-Geral da República, sob liderança de Augusto Aras e Lindor Araújo, arquivou a maioria dos processos. Arquivou, minha gente, não foi pouco, foi muito. Mas vamos falar com quem entende disso. Estamos aqui com a pesquisadora Deise Ventura, que liderou esse estudo. Olá, Deise, é um prazer te receber aqui no Escuta Ciência. Então, você poderia agora se apresentar pra gente, por favor? Oi, Letícia, o prazer é todo meu, admiro muito o trabalho de vocês. Eu sou doutora em Direito Internacional da Universidade de Paris I, onde eu fiz mestrado também, e há muitos anos me dedico a trabalhar temas de saúde global. Acho que de uma forma resumida dá para dizer que se trata de ver qual é a regulamentação internacional da saúde, normas de diferentes âmbitos internacionais que têm influência sobre a nossa saúde no cotidiano, mesmo que a gente não saiba. E a partir do trabalho com essas normas, eu me interessei por pandemias. Meu primeiro artigo sobre pandemias foi sobre a gripe H1N1 em 2009. Então, quando a Covid-19 chegou, muitas pessoas passaram a trabalhar sobre pandemias, mas eu já trabalhava há mais de 10 anos e uma das únicas juristas que trabalhavam com esse tema aqui no Brasil. Não são poucos, nem nos demais países, agora com a Covid-19 aumentou um pouquinho, mas enfim, sou professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e também coordeno projetos no CPDIS, que tu citaste há pouco, junto com o professor Fernando Ait, professora Rossana Reis, também sou vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP. Olha só que legal, Deise, é muito bom ter você aqui para falar desse tema que é muito importante pra gente. Quem Escuta Ciência acompanhou durante esse período a gente aqui denunciar mesmo esses crimes, combater desinformação e desinformação institucional, porque boa parte da desinformação que surtia algum efeito na sociedade era aquela desinformação institucional. E a gente fez esse trabalho de combate à desinformação desde 2020, desde o início da pandemia. E eu acho que todo mundo está ansioso por entender se a gente vai ter justiça, né, no país a respeito da responsabilização desses crimes. Mas antes da gente até falar um pouco disso, eu queria que você falasse sobre este trabalho, esse estudo que foi publicado recentemente, teve uma repercussão boa, afinal, muita gente tem esperado pela responsabilização dos agentes que agiram contra a saúde pública nesse período. Então, conta pra gente um pouco desse estudo, como que ele foi desenvolvido, o que ele resultou e o que a gente espera a partir dele. Letícia, a nossa grande interrogação era se a CPI terminaria em pizza, né? Porque a gente teve uma comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal que se inspirou de diversos trabalhos, entre eles do nosso trabalho feito com a Conectas em 2021, publicado em 2021, que era a linha do tempo da Estratégia Federal de Disseminação da Covid-19, um trabalho no qual a gente demonstrava que houve uma atuação coordenada do governo federal para espalhar a Covid-19 no Brasil, com a ideia de que existiria uma imunidade de rebanho por contágio, né, algo que é totalmente
totalmente falso. Com certeza vocês trataram muitas vezes disso, né? O Sou Ciência é uma referência nesse combate à desinformação, então a partir dessa ideia falsa, básica, de que quanto mais rápido e mais gente se contaminasse, mais rápido terminaria a pandemia, o que a gente teve foi a prática de diversos crimes, milhões de casos que poderiam ter sido evitados, milhões de mortes que poderiam ter sido evitadas, esse impacto terrível no sistema de saúde, e tantos órfãos, tantas pessoas que tiveram sua vida muito prejudicada em razão da pandemia. Então, a gente mostrou que isso tudo foi intencional, a CPI confirmou totalmente, trouxe mais provas e foi concluída com o pedido de indiciamento de dezenas de pessoas, né? Ou seja, pedido de abertura de investigações criminais sobre dezenas de pessoas e depois nós não tivemos mais notícia, a gente vai tendo uma notícia ou outra, um ou outro jornalista vai lá olhar como é que estão esses processos, e as pessoas, em razão da gente ter feito a linha do tempo, as pessoas nos perguntavam muito, e aí, como é que tá, né? Vai ficar impune? O que deu da CPI? E a gente não sabia responder porque não é uma resposta fácil de ser dada, na medida em que a gente tinha um grande número de pedidos de investigação, particularmente no Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos as petições criminais, que foram um recurso muito utilizado por entidades da sociedade civil, por parlamentares, para pedir a investigação dos crimes dos agentes federais durante a pandemia de Covid-19. Então, tinha que localizar esses processos, coletar os dados desses processos e, em primeira instância, então, a gente sabia que encontraria centenas e centenas de processos, tinha que estruturar mesmo uma pesquisa com uma metodologia adequada para a gente coletar esses dados, analisá-los e poder dizer o que de fato aconteceu, que ações prosperaram, quem foi responsabilizado ou ainda tem chance de ser responsabilizado. A gente começou pelas autoridades com prerrogativa de foro, que envolvem o ex-presidente da República, ex-ministros da Saúde e outras autoridades de primeiro plano, e localizamos no Supremo Tribunal Federal 63 petições criminais, das quais 14 ainda estão em andamento. Então, pelo menos no momento da coleta, né, que nós fechamos no início de janeiro, ainda havia 14 petições criminais abertas que a Procuradoria-Geral da República não conseguiu arquivar. 5 dessas 63 petições que nós acessamos estão tramitando sob sigilo. Então, a gente analisou os dados de 58 e analisamos também 3 inquéritos que ainda existiam, 2 em andamento, um já arquivado, e desse conjunto a gente constatou aquilo que tu falaste no início, que em 80% dos casos a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento, mas não conseguiu arquivar 14, né? Desses dados, eu acho que outro dado que é muito impressionante é que as únicas iniciativas de responsabilização criminal da Procuradoria-Geral da República foram as 10 petições que resultaram da CPI do Senado Federal. Então, fora a pressão, e a gente sabe que a CPI teve uma grande repercussão popular, o pessoal acompanhava, comentava, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito cumpriu maravilhosamente o seu papel de manter a pandemia de Covid-19 na agenda política naquele ano de 2021 e trouxe à tona muita coisa que não era comentada, que não era conhecida. Então eu acho que a CPI foi um evento muito importante e forçou a Procuradoria-Geral da República a tomar as únicas iniciativas criminais que ela tomou. Só que a Procuradoria-Geral da República apresentou essas 10 petições e depois pediu o arquivamento, né? Então, além desses dados que eu tô te passando, né, que mostram os pedidos de arquivamento, que mostram a omissão em dar iniciativa, e mesmo nos únicos casos que deu iniciativa porque não tinha saída em razão da repercussão pública, depois pede o arquivamento, a gente também foi olhar o que esses pedidos de arquivamento diziam, que é muito importante também. Então, quais foram os argumentos usados pela PGR para pedir esses arquivamentos? E aí, o que a gente constatou, Letícia? A gente constatou que se essas teses forem acolhidas pelo Poder Judiciário, acabou o capítulo de crimes contra a saúde pública do Código Penal brasileiro. Nada mais é crime. Arrancar a máscara do rosto de criança não é crime. Espalhar uma doença infecciosa durante um surto ou uma epidemia ou um crime não é mais crime. O charlatanismo praticado da forma como foi, todo esse episódio do tratamento precoce que a gente conhece bem, nada disso é mais crime. E essas manifestações de arquivamento trazem absurdos do ponto de vista de conhecimentos
elementares de saúde pública, por exemplo, a afirmação de que não havia certeza sobre a eficácia do uso de máscaras como forma preventiva, a afirmação de que não é possível fazer estudos sérios sobre a eficácia das máscaras porque nós não poderíamos submeter um grupo de teste a ficar sem máscara, né? Então a gente tem verdadeiras pérolas de desconhecimento, de desinformação. A ideia de que o ex-presidente da República não praticou crime de charlatanismo porque ele acreditava, sinceramente, na existência de um tratamento precoce. A afirmação feita em relação a condutas do presidente já de final de 2021, quando a gente já sabia que o tratamento não possuía efeito. Então a gente tem um show de desconhecimento de regras elementares de transmissão da doença, regras que eu digo, regras naturais, né? Algo que a ciência já descobriu como é que se transmite, o que é uma epidemia, né? Que isso também a Procuradoria-Geral da República manipula. Ela acha que só pode ser punido alguém que introduziu no território nacional um patógeno que causou uma epidemia. Não é nada disso que o Código Penal diz. O Código Penal diz que vai ser punido quem propagou a doença, ou seja, quem causou a epidemia, o que é exatamente o caso. Mas não quem causou originalmente a epidemia, quem fez com que ela se propagasse. Então a gente tem ali um conjunto enorme de absurdos em relação a conhecimentos científicos elementares. Mas também do ponto de vista jurídico, nós temos uma ideia terrível, que é a ideia de que um governo, ele tem a liberdade, porque ele foi eleito, ele tem a liberdade de escolher como é que ele vai fazer a política de saúde. E até aí a gente concorda. Mas, no caso de uma emergência de saúde pública, como foi a Covid-19, a gente tinha muitas regras dizendo o que a União deveria fazer, o que o governo federal deveria fazer. E a gente faz uma lista no artigo que a gente publicou com base nesse estudo, a gente faz uma lista de toda a legislação que foi descumprida, porque no Brasil existe um dever legal dos governos, tanto na esfera federal como estadual, municipal, de conter a propagação de doenças infecto-contagiosas. E tem regras detalhadas sobre como o governo deve fazer isso. Então a gente mostra também que o governo descumpriu essa legislação. Acho que, de uma forma geral, é esse o conteúdo do nosso estudo. Então, você fala sobre isso e eu fico pensando, né? A gente luta por políticas que sejam alinhadas às evidências científicas. Na área da saúde, isso é de extrema importância, especialmente numa pandemia, né? A gente teve uma pandemia que gerou um impacto muito grande no país e a gente sabia que isso ia acontecer, vendo o avanço da pandemia tal como foi no início dela já. A gente já sabia da quantidade de mortos que a gente poderia ter no Brasil caso não fossem tomadas medidas que fossem minimamente para conter o vírus, né? E até o impacto mesmo na economia já era previsto, assim como todos os outros países teriam, mas a gente teve, e essa é uma defesa muito grande dentro dos que defendiam as medidas que iam contra, né, as medidas da OMS, por exemplo, de que a gente deveria proteger a economia, senão o país ia ficar destruído. E aí eu vejo que, pelo que a gente percebe, até mesmo a PGR esteve alinhada a esse tipo de discurso, né, esse discurso de proteção da economia, e me parece assim que a PGR atuou meio que como advogado do presidente da República. Eu tô errado em falar isso? Não acho que tu estejas errada, não. E aí, nesse sentido, existem outros estudos muito importantes que vão demonstrar esse alinhamento. Eu posso citar um estudo fundamental coordenado pela professora Heloísa Machado, da Fundação Getúlio Vargas, que vai mostrar em relação a outros processos. No caso, ela estudou as ações de inconstitucionalidade que foram propostas durante a pandemia, e o estudo que ela coordenou demonstra que houve um alinhamento entre a Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República e o governo federal, né? Então, o que a gente achou, a gente demonstrou esse alinhamento no caso das petições criminais relativas a crimes contra a saúde pública durante a Covid-19, mas esse nosso achado, ele só confirma o que vem aparecendo em outros processos e outras ações relacionadas à Covid-19, que não são apenas as criminais. E a gente vê claramente, Letícia, é muito triste ler essas manifestações da Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento, porque elas afirmam claramente que o presidente tinha uma lógica na resposta federal à pandemia, que era uma lógica que ele manteve durante toda a crise sanitária, que era uma lógica de levar em conta não apenas a doença em si, mas levar em conta
conta aspectos como a economia. Então, no momento em que o Ministério Público, que tem o dever de zelar pelo cumprimento da legislação, pelo cumprimento da Constituição, pela garantia dos direitos, direito à saúde, direito à vida, etc., no momento em que ele abandona completamente a preocupação de discutir se determinadas condutas não só causaram naquele caso ali que está sendo apreciado, mas o potencial danoso que elas têm para o futuro, né? Então, eu vou dizer que sempre que o Ministério Público discute a tipificação de um crime, ele está propondo que se firme um entendimento sobre se uma conduta deve ser, a partir da interpretação da lei, considerada crime ou não. Então, se a gente imaginar que autoridades de muita importância, como ministros de Estado, presidente da República, secretários de Estado, se nós aceitarmos que essas pessoas podem ter a sua própria ideia de como responder uma doença sem basear essa ideia em evidências científicas, só porque elas têm uma íntima convicção, né? E se a gente ainda disser que essas autoridades podem, olha, não, eu acho que para a economia é melhor deixar essa doença se espalhar, né? Quer dizer, se a gente imaginar que daqui para frente isso não deve ser considerado pelo direito penal, acabou, né? Acabou a saúde pública no Brasil, acabou a nossa capacidade de cobrar das autoridades sanitárias ou não sanitárias que elas cumpram a lei, porque a lei, ela vai dizer o contrário, ela vai dizer que a gente tem que conter a propagação das doenças, né? Nós jamais vamos poder aceitar que seja lícito, que seja considerado legal, que não seja considerado uma infração organizar, por exemplo, uma aglomeração durante uma pandemia de uma doença infecto-contagiosa. Isso não é o Bolsonaro, ou o Pazuello, ou o Lula, ou quem quer que seja. A gente precisa olhar como qualquer instituição tem o dever de olhar, que é a perspectiva do interesse público. Seja quem for a pessoa, é inaceitável que se tolere a organização de aglomerações com o beneplácito do Estado, usando recursos do Estado brasileiro. Isso foi feito, mas não foi uma vez. Isso foi feito de forma sistemática. Então, o governo federal contribuiu não só através da desinformação, das recomendações absurdas, das mentiras espalhadas com a ideia de que a vacina contra a Covid poderia estar associada à AIDS, ao HIV/AIDS. Além de tudo, fisicamente o governo encorajou a organização de manifestações políticas, manifestações eleitorais, inclusive, e viajou e se deslocou com o staff de Estado espalhando a doença, favorecendo a propagação da doença. Não interessa quem é a pessoa, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode arrancar a máscara do rosto de criança. Ninguém pode, através de perfis institucionais, divulgar tratamentos que não têm eficácia comprovada ou que cuja ineficácia já foi desmentida. Então, a gente tem que despersonalizar na interpretação do direito penal, a gente tem que despersonalizar essas condutas e imaginar se essas condutas são aceitáveis, seja quem for, e elas são absolutamente inaceitáveis. Imagina se isso estivesse acontecendo agora na resposta à dengue ou nas próximas pandemias que vêm por aí, né? Então, de fato, e existem comentários que são realmente inaceitáveis que aparecem nessas manifestações, que dão a entender até que a Procuradoria-Geral da República concordava com essa estratégia, né? Dão a entender, né? São interpretações que a gente faz, mas no conjunto eu acho que a tua impressão é uma impressão correta de que, em lugar de querer investigações, querer apurar, pensar no interesse público, pensar como vai ser a resposta às próximas emergências, a tendência da PGR foi proteger as autoridades federais. Isso é muito triste. É importante você falar dessa questão de alinhamento ideológico, porque hoje em dia a gente escuta muito algumas narrativas, eu diria assim, de que há uma perseguição, porque nosso país tem uma polarização, e agora que nós temos um governo que tem um alinhamento ideológico oposto ao governo anterior, está sendo feita uma perseguição por meio do judiciário. E isso não é verdade, né? É preciso deixar muito claro que nós temos uma legislação no país, né? Essa coisa de liberdade restrita, né? Que posso fazer tudo que eu quiser, essa ideologia da liberdade, ela tem uma barreira, que é a legislação. Viver em sociedade faz com que a gente tenha que cumprir as leis que são impostas, né, dentro do nosso ordenamento jurídico aqui na nossa sociedade. E essa ideologia, né, que esse alinhamento ideológico faz com que pareça que é uma guerra e não é uma guerra. Na verdade, a nossa luta e a luta de quem quer justiça, de maneira geral, é que seja cumprido o que está muito, muito bem claro
as nossas leis de crimes contra a saúde pública, né? Então, a gente teve, sim, coisas absurdas acontecendo, e a gente entende a dor das famílias que perderam seus entes queridos. Eu perdi uma amiga da minha mãe, madrinha, muito querida, muito jovem, sem nenhuma comorbidade, e isso dói muito, é muito triste saber que essas pessoas não estão mais aqui. E quando a gente fala de motivação para tentar ter justiça, para tentar lutar por justiça, esse estudo é importante, e eu acredito que a motivação do estudo tenha passado ali por também acompanhar a pandemia, né, e ver esses crimes acontecendo sem muita, vamos dizer assim, muito sentido de que aquilo seria mesmo julgado, visto que a gente já via esse alinhamento ideológico da PGR com o presidente da República anterior e na defesa do presidente sempre. Então, eu não sei, Daisy, se você teve contato, assim, com familiares de vítimas, mas eu acompanhei a reunião, o evento que teve para anunciar a criação do memorial da pandemia, e ouvi lá familiares de vítimas falarem, e isso é muito dolorido, assim, a gente trabalha com pesquisa, mas quando a gente se choca ali com uma realidade e com o impacto que a pesquisa também pode causar na vida das pessoas, a gente começa a sentir também, vamos dizer assim, a humanização daquela pesquisa, né? E eu não sei se esse encontro com familiares, se algum tipo de contato com esses depoimentos também te motivou a percorrer esse trajeto aí de tentar estimular a responsabilização dos crimes. Sem dúvida, a gente acompanhou a criação das associações que são mais ativas hoje. A gente procura divulgar essas iniciativas inclusive no plano da responsabilização, porque uma parte dessas petições criminais que eu referi para ti vem justamente dessas associações, né? Da Vico, da Vida e Justiça. Então, a gente tem, se não fosse o trabalho dessas associações, a gente estaria ainda mais longe de uma perspectiva de responsabilização. Mas elas precisam ser muito mais valorizadas, reconhecidas, ter mais espaço, né? Eu fico impressionada como, por exemplo, a grande imprensa não repercute, raramente repercute. Tem algumas iniciativas que conseguem furar esse cerco, né? Eu lembro de um muro que foi feito aqui na Paulista no ano passado, em alusão à memória das vítimas da Covid-19. Tem uma ou outra iniciativa que consegue furar o cerco, mas essas associações, elas precisam crescer, elas precisam ser muito mais valorizadas e reconhecidas e apoiadas, porque elas têm total legitimidade, não só para veicular as suas demandas, mas elas representam toda a sociedade e o interesse público, porque por trás de tudo isso está a preocupação com a não repetição. Nós não podemos, Letícia, deixar isso acontecer de novo. Não podemos de jeito nenhum. E se a gente esquecer, claro que é incômodo. Claro que já tem gente dizendo, tu referisse um dos principais argumentos, que é o da perseguição, que é um argumento totalmente absurdo, porque todas as tentativas de responsabilização, elas iam acontecendo ao longo da pandemia, não é? Quando essas petições foram apresentadas por pessoas, diga-se de passagem, muito corajosas, ativistas, parlamentares, especialistas, que tiveram a coragem, porque não, era um outro contexto que a gente estava vivendo naquele momento, né, de ataques, ameaças de morte, ameaças à família, sanções de todo tipo, retaliações de todo tipo. Então, quem denunciava precisava ter coragem, e essa coragem não faltou para muita gente. Muitos silenciaram, é verdade, mas muitos tiveram coragem. As associações de vítimas estão entre as pessoas que denunciavam a cada momento. Quando o Bolsonaro arrancou a máscara do rosto de uma criança, estava lá uma petição criminal pedindo para abrir as investigações. Quando fizeram o aplicativo da cloroquina lá em Manaus, tinha uma petição que estava lá um parlamentar, um ativista, alguém estava lá denunciando. Então, essas petições não são do depois da mudança de governo. Essas petições têm data de 2020, 2021, 2022. E os arquivamentos também, né? Os arquivamentos são da época, os pedidos de arquivamento são da época deste governo, né? Então, se houve alguma distorção da justiça, ela foi proteção do governo anterior e não perseguição feita pelo governo seguinte, né? E eu acho que uma outra coisa que pega muito é o negacionismo, não só o negacionismo no sentido da desinformação, que tu combate tanto, né, com todas as tuas iniciativas, e tantas pessoas bacanas têm
tem atuado nesse sentido, felizmente, mas também a negação mais no plano psicológico individual. Tem muita gente que não quer falar sobre pandemia porque fica mal, né? Não quer lembrar das pessoas que morreram, não quer, ouve e tem a tendência de dizer, chega, vira a página, né? Todo o processo de graves violações de direitos humanos tem esse efeito. Não chega de falar da ditadura, chega de falar, até catástrofe natural tem isso, chega de falar do terremoto, né? Eu sei que é um impulso de autodefesa, não tem nenhuma dúvida, mas nós não podemos deixar esse impulso nos vencer, porque isso hipoteca o nosso futuro. Se a gente não olhar de frente, não ouvir, primeiro a gente tem o dever ético de acolher, de escutar, de respeitar cada um desses depoimentos e de deixar as pessoas dizerem o quanto aquele episódio que parece estar no passado, para elas é presente e para elas é futuro. Estará causando dor, sofrimento, mas também perdas materiais importantes. Pessoas que deixaram de poder trabalhar, pessoas que perderam o provedor da família. Então, desastre do ponto de vista da vida dessas pessoas, a gente tem que ouvir, elas têm que ter espaço para contar essa dor, mas também nós precisamos construir a nossa visão coletiva sobre o que aconteceu a partir desse depoimento e, num plano muito mais ambicioso, mas que é fundamental, ter uma política de memória sobre a Covid-19, que vai ser muito importante para o sistema de saúde, Letícia, porque não é só aquela doença declarada pandemia. As coisas que aconteceram durante a pandemia de Covid-19 estão ligadas a aspectos estruturais muito importantes. O acesso à moradia, o trabalho decente, a alimentação, que foi uma questão fundamental. Como é que acontece a filantropia? Como é que as comunidades se auto-organizaram? Todas essas questões são cruciais. Elas vão aparecer nesses relatos. As pessoas vão contar como é que elas conseguiam sobreviver, como é que elas conseguiam comer, quem é que ajudou, quem é que não ajudou, o que funcionou, o que não funcionou. Então, tem muito de estrutural aí, e a nossa sociedade não só tem o dever de manter a memória, mas ela ganha muito mantendo essa memória, porque a coisa mais terrível que pode acontecer com as emergências, principalmente as emergências de saúde, é que a gente só se preocupe com elas quando elas estão acontecendo, e que no intervalo entre uma emergência e outra a gente esqueça. Esse esquecer significa baixar a guarda, e nós não podemos baixar a guarda. Então são diversos motivos que confluem numa mesma ideia, que a gente não deixe ser esquecido e que haja responsabilização, porque muita gente que estava sem máscara num determinado lugar não conseguiu entrar nesse lugar, pagou uma multa porque estava sem máscara. Por que os governantes vão sair impunes? Porque até das multas eles foram anistiados, como aconteceu no estado de São Paulo, foram anistiados das multas por todas as vezes que praticaram essas infrações sanitárias. Por que o cidadão comum, ele foi multado, ele pagou, e as autoridades que tinham a obrigação de fazer o contrário, que tinham a obrigação de nos proteger, violaram a norma, foram multados e não pagaram essas multas? Como é que a gente vai deixar? Eu acho que o principal, eu me preocupo menos em ver aquela punição individual determinada, e me preocupo mais em que a nossa sociedade tenha clareza de que é errado espalhar uma doença, seja quem for que está espalhando. É errado mandar atacar uma autoridade sanitária e fazer manifestação, difamar, ofender um secretário de saúde. É errado mandar invadir o hospital para tirar foto e fazer filmagem. Isso é crime. Não, nós temos que condenar essas ações. Não é porque é um político que eu gosto, um político que eu voto, que eu vou passar pano para ele. E houve uma passação de pano generalizada, e ela precisa parar. Mesmo as pessoas que fazem parte desse movimento político, infelizmente, tão arraigado na nossa sociedade, que é o bolsonarismo, mesmo essas pessoas têm que parar e dizer, olha, na saúde não mexam. E o resultado dessa indulgência em relação ao comportamento inaceitável de políticos, seja qual for o partido, ou seja qual for a ideologia, o resultado é o que a gente viu esse ano com governadores de estado fazendo discurso contra a vacinação infantil, desvinculando a saúde e a educação, que essa vinculação é um pilar do nosso Plano Nacional de Imunização. Então, já colocando as nossas crianças em risco, a gente está vendo aí o crescimento da hesitação vacinal no Brasil, a gente está vendo a baixa da cobertura vacinal, desinteresse, por exemplo, pelas vacinas contra a dengue. Tudo isso é fruto da indulgência em relação a crimes praticados contra a saúde pública, e o futuro é muito preocupante, Letícia. Então, eu não consigo separar passado, presente e futuro, e por isso eu concordo contigo que esses depoimentos, no nosso estudo também, a gente fez um levantamento
levantamento de cerca de 150 iniciativas de preservação da memória que aconteceram no Brasil. Queremos aprofundar essa pesquisa, dar continuidade, mas já o primeiro resultado já é impressionante, né? Mais de 150 iniciativas que têm as diversas formas, memoriais, monumentos, documentários, e essas iniciativas precisam ser repertoriadas, divulgadas, e assim como no caso da responsabilização, que muita gente tentou, inclusive responsabilização civil, né? Isso nós começamos já a coletar os dados, busca de reparação pelos danos sofridos. Muita gente lutou, tomou a iniciativa, mas isso está fragmentado. Então eu diria que o nosso grande desafio hoje é superar essa fragmentação, reunir esforços e, tendo iniciativas conjuntas, a gente ser mais forte para exigir essa política de memória e também uma política de reparação e responsabilização. Isso é extremamente importante mesmo, Daisy. Eu acho que isso faz parte da gente pensar no futuro, né? A partir de tudo que a gente viveu, é preciso pensar no futuro. A gente não quer que isso se repita. E por isso é importante também que as pessoas que tiveram um papel na disseminação do vírus, que tiveram um papel que contribuiu ali para a morte de tanta gente, que essas pessoas sejam responsabilizadas. E como você falou, independente de quem seja, independente da ideologia que essa pessoa tem. A gente viu que realmente foi formada ali vamos dizer assim, um necrosistema, uma necropolítica que foi aplicada, porque a gente tinha poderes de todos os lados, né, multilateral, vindo ali para tentar agir contra as medidas sanitárias. Então você tinha, vamos dizer assim, autoridades de um alto escalão, mas você tinha também ali influencers digitais, você tinha jornalistas alinhados com essa ideologia. Então foi criado um necrosistema, e se isso não for responsabilizado, a gente corre o risco do Estado continuar servindo para agir contra as leis e para agir contra a proteção da própria população durante uma crise sanitária. Então, realmente é muito grave, é importante, e quando a gente faz pesquisa científica, a nossa pesquisa, a intenção de fazer ciência é permitir que aquele conhecimento possa levar ao progresso da sociedade, possa melhorar, possa trazer algum tipo de solução para a sociedade. Então, para aqueles que falam, eu encontro muita gente em rede social falando assim, que a pesquisa, essa pesquisa não é pesquisa, você não é pesquisadora, você é militante. A pesquisa, ela não é uma forma de militar, mas ela é uma forma, assim, de trazer soluções para a sociedade. E se houve, né, como a gente sabe que houve, porque tem evidências de que houve crimes na pandemia, esses crimes, eles têm que ser responsabilizados. Isso não é militância, isso é exigência de justiça, e a gente também tem que pensar no futuro nesse sentido. Eu acho que o que você falou desse fato da gente tentar juntar todas as ações e promover algum tipo de, vamos dizer assim, de exigência de justiça é a melhor opção, né? Nesse sentido, como que você enxerga, só pra gente finalizar então esse episódio, como que você enxerga então o futuro a partir do que você tem estudado e também a partir da iniciativa de tentar juntar as várias ações que buscam a responsabilização? Sobre o que tu mencionasse antes, eu acho que é muito importante a gente esclarecer que quando um cientista, nos resultados da sua pesquisa, aponta algo que desagrada determinadas correntes políticas, aí ele é tratado como militante. Se o achado da minha pesquisa fosse todas as ações estão arquivadas, os pedidos de arquivamento são juridicamente perfeitos, aquilo não era crime, ou que eu mostrasse, não, a Procuradoria-Geral da República pediu para continuar 90% dos processos, o STF que arquivou, aí eu não seria mais militante. Então, eu ser chamada de militante, ou eu ser ou ter o valor científico do meu trabalho reconhecido, depende do que eu faço agradar ou não agradar. A gente, como cientista, é independente, a gente vai, às vezes, desagradar todos os partidos, ou todas as ideologias, às vezes a gente vai desagradar um ou vai desagradar o outro, e o que pauta a nossa atividade? A honestidade intelectual, as metodologias mais fidedignas que estiverem ao nosso alcance. No nosso trabalho, a gente sempre diz qual foi a amostragem, como é que a gente definiu essa amostragem, como é que ela foi tratada. Então, o que acontece, Letícia, é que a Covid-19 pôs a algo que acontece não só com ela, mas diversos outros temas, como drogas, como
como diversas questões de segurança pública, como questões de saúde materno-infantil, enfim, questões de direitos sexuais e reprodutivos. Se eu olhar pela perspectiva da ciência, eu mudo a minha perspectiva. E é isso que irrita muita gente. Se eu olhar a partir dos dados científicos, eu vou ver de uma forma completamente diferente a partir do interesse público e a partir da realidade. E tem pessoas que querem, na verdade, impor suas crenças, impor seus interesses financeiros, seus interesses eleitorais. Então, eu não tenho a menor ideia do que de fato passa pela cabeça dos governadores que atentaram contra a necessidade de comprovação vacinal para matrícula nas escolas. Eu não sei o que eles de fato pensam, mas eu tenho certeza de qual é a intenção de prejudicar o nosso Programa Nacional de Imunizações. Eles são governos de oposição ao governo federal e deveriam respeitar aquilo que é o interesse de todos. Deveria haver um pacto pelo qual determinadas questões nenhum partido deveria manipular eleitoralmente. A saúde deveria ser a primeira delas. Aqui ninguém mexe. Vamos só bater acima da cintura. Não vamos bater abaixo da cintura. Então, saúde ninguém vai manipular, ninguém vai brincar com saúde, ninguém vai fazer proselitismo em cima de saúde. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. Então, tá na cara que eles querem, de um lado, atacar um governo federal que colocou o Programa Nacional de Imunização como prioridade na área da saúde e, por outro lado, eles querem atiçar as pessoas que fazem esse discurso pela liberdade absoluta do indivíduo, que a gente sabe que é um discurso absolutamente insustentável. Tu já mencionasse isso agora, não tem como viver em sociedade sem a gente pensar no coletivo e ter gestos que protegem a nós mesmos, mas também protegem aos outros, como é o caso da vacinação. Então, são pessoas que, seja o que for que elas pensam, elas estão usando a saúde como combustível político, partidário e eleitoral. Então, aqui eu acho que tem uma postura diferente. Quando a gente leva para o campo da ciência, nós vamos discutir de outra forma. Eu vou te perguntar quais são as evidências científicas, né, que existem a respeito de um assunto e outro. Isso atrapalha muito a vida dessas pessoas. Por isso que eles que são militantes têm que dizer que os militantes somos nós, né? E nessa grande cacofonia da desinformação é isso que acontece. Então, eu respondendo diretamente a tua pergunta sobre o futuro, eu acho que o nosso futuro depende da valorização da ciência, do investimento em ciência, porque para que a gente tenha respostas como essa, né? A sociedade pergunta, não vai haver responsabilização? O que aconteceu com todos os processos que foram apresentados? Eu tenho que ter pronta ali a resposta, né? Quando houve a troca do Procurador-Geral da República, tudo que a gente falou é da gestão anterior, da PGR, hoje a gente tem uma nova Procuradoria-Geral da República. Quando ela entrou, nós queríamos apresentar esses dados. São tantos processos, estão com tais relatores, os crimes são tais, os requeridos são tais, os requerentes são tais, a situação do processo é essa, a posição da PGR foi essa. E esse é o trabalho da ciência, ter os dados prontos quando a sociedade precisa, dar essa resposta. Então, o nosso futuro depende da valorização da ciência. Isso eu dei o exemplo do meu estudo, mas tem exemplos muito mais importantes. Havia cientistas há 20 anos pedindo dinheiro para estudar os coronavírus, tendo certeza de que eles poderiam ser os causadores de uma pandemia. Quantos desses pedidos de financiamento foram recusados? Aí depois, a gente não podia imaginar a pandemia uma coisa inédita, foi imprevisível. Imprevisível nada, mais do que prevista, e a gente tinha uma família de cientistas que tinha certeza que um dos candidatos mais importantes a causar uma pandemia era um vírus da família do coronavírus. Então, é olhar para todas essas demandas, investir em ciência, e também o nosso futuro depende da comunicação. Não tenho nenhuma dúvida de que também não adianta nada a gente fazer ciência e quando a gente entra, quem dizia isso era um grande intelectual que faleceu recentemente, uma grande perda para o mundo que foi a morte do Bruno Latour. O Bruno Latour é extremamente reconhecido, importante na área do meio ambiente, mas também muito importante para qualquer área e para a saúde, entre elas. O Bruno Latour dizia, quando a gente vai para o debate público, ele estava se referindo à mudança climática, que é também um debate muito difícil, a gente vai numa desproporção de armas, né? Nós não temos as mesmas armas de quem mente, né? Nós não temos as mesmas armas de quem é financiado pelo setor privado ou etc. Então nós temos que pensar em outras formas que nos coloquem num plano de igualdade, né, com esses atores que estão operando contra o interesse público a favor da desinformação. Então eu acho que o investimento em comunicação, ele é decisivo. A gente tem que ter os dados fidedignos, a gente tem que ter a ciência, mas a gente tem que ter também a capacidade de comunicar para fazer frente a todo esse necrosistema, como tu falaste no caso da Covid, ou a esses diversos ecossistemas de desinformação que existem, né?
o nosso futuro depende essencialmente disso, porque a gente em breve deve ter uma nova pandemia e esses fenômenos vão se acelerar, as mudanças climáticas não nos ajudam, estamos aí com a situação da dengue no Brasil, é diretamente ligada à mudança de clima e de uma série de outros fatores ambientais, a persistência de questões estruturais como o déficit de financiamento, de saneamento, e o déficit de saneamento, a questão da moradia, tudo isso está ligado. Então, a gente realmente, se não resolver essas duas questões e, além disso, fortalecer a institucionalidade, fortalecer a democracia para que a gente possa ter as respostas adequadas diante das disfunções desses sistemas de saúde, eu acho que a gente tem muito com o que se preocupar com o futuro. Realmente, comunicação é essencial, a população precisa entender o papel da ciência, precisa reconhecer a importância da ciência, porque só assim a gente consegue ter mais financiamento e a gente consegue, vamos dizer assim, trazer mais resultados que possam colaborar com a sociedade, né? E eu acredito que o caminho é a comunicação diante de tanta desinformação que a gente vê nas redes sociais. As redes sociais, elas têm sido aí grandes disseminadoras de desinformação, são ferramentas importantes ali para quem busca desinformar e a gente tem uma luta, né, na busca por informação científica de qualidade e permitir, né, o acesso a essa informação científica para que a desinformação não vença, porque infelizmente ela já está vencendo. A gente já está vendo a desinformação vencer. Ela venceu na pandemia porque nós tivemos muita gente que morreu porque tomou medicamento sem eficácia comprovada. A gente viu muita gente que não quis tomar vacina, tomou uma dose de vacina só por obrigação ali, não tomou e depois morreu agora recentemente. Então, essa desinformação, ela já venceu. Ela vence também no que diz respeito às mudanças climáticas, porque a gente está vendo que nada de efetivo está sendo feito para conter os avanços das alterações no clima. E aí, quando a gente estiver no meio de uma catástrofe, as pessoas acham que estão esperando cair uns meteoros assim com fogo na Terra e isso chamar atenção. Olha, a gente deveria ter feito alguma coisa para conter o avanço das mudanças climáticas. Mas não tem nada a ver com isso, mudança climática, gente, não é uma catástrofe. As mudanças climáticas já estão acontecendo. A gente já falou com especialistas aqui no Escuta Ciência falando sobre também essas mudanças. E a gente tem que trabalhar para que o futuro exista. Senão, se a gente persistir na desinformação como informação principal, a gente não vai ter futuro. Então, eu acho que esse futuro passa também pela ciência e pela comunicação que permite o acesso da sociedade à ciência, acesso por todos, né, Daisy? Bom, Daisy, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, por estar aqui, por falar desse tema que é muito importante, especialmente nessa época em que a gente vê aí a iniciativa, principalmente do Ministério da Saúde, de tentar um memorial da pandemia, né, de tentar criar esse memorial da pandemia. Eu tenho trabalhado também no acervo das evidências de crimes da pandemia e esse tema também é muito importante para mim, né, falar sobre isso. Agradeço a sua contribuição aí nessa área, o grupo de pesquisa está aí muito alinhado em promover, de fato, justiça e promover um futuro melhor na saúde pública aqui no Brasil e agradeço muito pelo seu empenho. Muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui também para falar sobre isso. Eu que agradeço e parabéns pelo teu trabalho tão importante, Letícia. Obrigada. Olha, gente, a gente vai ficando então por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.